Eu comecei a acompanhar o Duz muito antes dele ter qualquer tipo de tatu na cara. Ele sempre foi um cara que eu curti muito. Acho que o maior motivo era a identificação dele ser uma pessoa do interior, como eu, tentando se alinhar com lugares e coisas maiores do que ele. Bem diferente daquele cotidiano micro de cidades do interior. Ele definitivamente deve ter um dos melhores amadurecimentos musicais em quesito de rap, que ele sempre foi um cara de linhas viscerais e só mais tarde começou essa faixa de autoafirmação. Acho que a primeira faixa que me impactou dele foi Rap de Mensagem, que é um boom bap que me fez brilhar os olhos por ele. É uma faixa bem curtinha, mas ele já utiliza de referências pop para expressar sua realidade. Esse tipo de métrica que consolidou outros rappers como Xamã e Funkeiro. Nessa mesma época, ele tinha um projeto Tual, junto com o rapper Scopay, que era inteiramente virtual e só vieram se conhecer pessoalmente em 2018. A Tual me marcou de uma forma indescritível. Sonavam muito bem e contrastavam totalmente nos sons, tanto em flows quanto em letra. Músicas como Reset e Pode Ir são exemplos que Eduardo já tinha um amadurecimento ok e já tinha algo para nos deixar perplexo, mas faltava alguma coisa. Algum tempo depois, ele ficou famoso com seu canal de React e tinha uma boa visibilidade e um bom retorno, porém ele queria algo mais e não ficou apenas nisso, encerrando as atividades do canal e estreando seu primeiro som no Rapbox. A faixa titulada de Condor já trazia seu flow de boom bap bem treinado, mas com uma letra, como sempre, uma letra bem intimista e visceral, falando sobre seus próprios erros e dificuldades, de como é ser o rapper incompreendido em uma cena que não dá atenção para ele, e que ele é um pássaro que sempre se alimenta da carniça, e que ele sempre é um poeta no lodo, que era uma antítese ao som mais hypado da época, que era Poetas no Topo, certo? Mas tudo isso foi apenas no boom bap. No começo de 2018, dentro do seu Dao Clan, ele entrou na faixa A Sós, que já apresentava algo totalmente novo, um flow muito acertado, com um jogo de palavras muito bom, e suas características tatuagens na cara, que faria dele uma referência se tratando desse tipo de tatu. Desde então, ele vem lançando cada vez mais e mais, seja solo ou mesmo com o clã. São esses que quase todas as vezes ele tem um verso de destaque, ou até partes inteiras, como ele fez na música Safadinha. Em 2019, lançou seu acústico com 4 faixas, sendo uma delas regravação da música Kurt Cobain, que havia estourado na cena do rap sad no ano anterior. Em linhas gerais, tirando os intocáveis da cena que são Freud, Jong e BK, e já estão com sua liberdade musical e podem arriscar em tudo, o Duz, dentro da cena de trap, se encaixa no mais versátil quando se trata de flow, incluindo sempre adlibs e screens, que ele suga da sua referência musical do rock, sempre tendo um grande repertório de letras quando se trata de relações com mulheres, ou, grosso modo, putaria. Mesmo não sendo o mainstream do trap como o Matuê ou a Arrecade, ele já tem seu público e sua banca, e seu objetivo, um artista incrível que nunca deixou de ser apenas um moleque do interior, de pé vermelho, que sempre quis subir sem esperar a queda dos outros. Cê quer saber o maior culpado? Vai no espelho e ore. Eu saquei esse flow quadrado, digam que não é trap. Nessa infinita disputa superficial. E quando cês vê suas de Civic, eu dentro de um cruise, vão saber que nós venceu e foi sendo real. É raro, confesso, de perto eu enjoei daqui, não.